Minha gente, já estamos de volta com o nosso TJ Regional da Tarde. Já está com a gente aqui o doutor Renato. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Antes do doutor Renato falar com a gente, já tem a vinheta também do nosso quadro. Deixa eu trazer um recado importantíssimo para você. Falar que o Carajás da Sorte tem premiado muita gente de Tucuruí. Só está faltando você. Adquira já você também o Carajás da Sorte. Você ainda ajuda o Centro de Recuperação Emaús. Olha aí que beleza. São várias motos esta semana e o detalhe... 20 chances diferentes de você ganhar R$500 nos giros da sorte. Eu falei? Carajás da Sorte, Emaús, realizando sonhos com você. Chama a vinheta do quadro. No início desta semana, aliás, no término da semana anterior e no início desta semana, foi propagado na imprensa local, inclusive estadual, a respeito de uma mulher assassinada pelo seu próprio companheiro. Não bastasse isso, ele também matou a criancinha de apenas 4 meses. A imagem você vê na tela, inclusive. Foi na região do Lago de Tucuruí, correto, doutor Renato? Correto, isso. A partir daí, isso desencadeou uma série de questionamentos. E a gente vai falar justamente sobre esse tema, doutor, que é um tema contra o qual o senhor, na condição de defensor, e a própria defensoria tem lutado bastante, para prevenir, para informar e para combater. O que vem a ser a violência contra a mulher, a violência doméstica, doutor? Bem, a violência doméstica contra a mulher é toda ação ou omissão feita em razão do gênero, ou seja, pelo simples fato dela estar na condição de mulher. E é uma violência que pode acontecer dentro do próprio ambiente doméstico, dentro de uma relação de afeto íntimo ou até mesmo uma relação familiar. E é uma violência, infelizmente, muito comum, que não tem classe, não tem raça, não tem nenhum tipo de distinção, acontece em qualquer lugar. Então o senhor acaba nos dizendo que não tem uma razão específica. O sujeito que tem lá a sua psicopatologia, que só pode ser doente, né? Ele simplesmente resolve agredir verbalmente, fisicamente a sua companheira. Ou não, né? Não precisa ser necessariamente companheira, né? Exatamente. O que a gente observa? Quais são as razões que levam a essa violência? Às vezes a gente percebe que é pelo simples fato do homem ter uma superioridade física em relação à mulher e acha que em razão disso pode resolver tudo através da violência, o que está absolutamente errado. E também nós temos um problema cultural muito sério. A nossa sociedade é uma sociedade que deriva daquela sociedade romana que tem o paternalismo, a patriarcal. Então, em razão disso, existe esse pensamento em alguns homens que eles podem impor a sua vontade em relação à mulher, algo que a gente percebe que na sociedade de hoje não é admitido. Inclusive, esse conceito é proveniente do conceito religioso das civilizações, né? Não especificamente do cristianismo, né? Mas, por exemplo, o islamismo é muito mais forte ainda, né, doutor? Sim, é muito mais forte. Em algumas culturas a gente percebe que é menor, mas em outras há uma propagação desse sentimento de inferioridade da mulher. E o pior é que às vezes a mulher acaba aceitando isso. Por quê? Porque ela presenciou, quando era criança, situações de violência ou situações de submissão da mãe. Certo. Só que isso é algo que tem que ser trabalhado, porque não corresponde com a sociedade que nós temos hoje. Estamos falando sobre violência contra a mulher, aqui com o doutor Renato, defensor público. Doutor Renato, e por que é que tantas mulheres sofrem caladas? Bem, são várias as razões. A gente percebe lá na defensoria, por exemplo, às vezes é o medo, às vezes é uma vergonha por estar passando por aquela situação, às vezes é aquele pensamento de que ele praticou aquela ação naquele momento, mas não vai se repetir. Certo. Às vezes é a dependência econômica, às vezes é a dependência afetiva. Só que nada disso justifica, até porque existe toda uma rede de proteção à mulher, que envolve tanto o Propaz integrado, envolve a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, envolve Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho da Mulher. Todos esses órgãos estão atuando e existem também para defender os interesses dessa mulher. Então, ela não pode sofrer calada, porque ela não está sozinha. Agora me permita só fugir um pouco do assunto e aproveitando esse gancho da questão do Propaz, o governo do estado precisa acordar imediatamente para retomar as atividades do IML, dando mais suporte. Outra coisa, o Propaz integrado, que recebeu inclusive uma comitiva tucuruense para que seja
reinstalado, que voltem às suas atividades. Reinstalado não, mas que as atividades fluam plenamente. Isso é fundamental. Inclusive, no mapa da violência de 2012, Tucuruí era a 11ª cidade no Brasil que mais registrava feminicídio, que é a morte de mulher. Sim. Chegou o Propaz, chegaram os órgãos, se reuniram, não, bora atuar. Graças a isso, no mapa seguinte da violência, Tucuruí não apareceu mais nem entre as 100. Só que se houver um abandono, o que vai acontecer... Como é o que está acontecendo. Pois é, vai acontecer que essa violência vai se expandir. Por quê? Porque o agressor vai ter a sensação de impunidade. Isso não pode jamais acontecer. Doutor, para a gente encerrar, então, o que é que a mulher vítima de violência deve fazer? A quem que ela deve procurar? Bem, ela pode ligar para o 180, é um número nacional. Certo. Também ela pode procurar o Propaz Integrado, que fica ali na Rua São Paulo, no Bela Vista. O número é o 3787-3340. Pode ligar, vai estar aí na tela. Assim como pode também procurar a Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público, para que justamente tenha início o procedimento. É importante a mulher saber que existe todo um trabalho e que existem órgãos que podem defendê-la. Ela não pode jamais aceitar essa forma de violência calada, ela não pode ficar omissa, ela não pode permitir com que esse ciclo permaneça, ela tem que agir, tem que procurar ajuda. Muito bem. Antes da gente terminar com o doutor Renato, então, dando um recadinho final para você, dos nossos patrocinadores, falar para você do Artigás, do Ligeirinho Gás. Acabou o seu gás ou está pertinho de acabar? Mande aí uma mensagem para 98165-3330 e ainda concorra a gasímetro, recarga de gás e um fogão 4 bocas toda semana. Falei? Ligeirinho Gás, ligou, chegou. Doutor Renato Mendes Carneiro Teixeira, muito obrigado. Muito obrigado. E semana que vem voltaremos a esse assunto, que ele é muito importante. Muito amplo. Valeu. Um grande abraço a todos. Obrigado. Gente, muito obrigado pelo carinho da audiência de todos. Até segunda-feira, se Deus quiser.